Bom dia, bom dia. Hoje é 9 de abril e eu quero ler uma palavra de Deus aqui para nós, né? Compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 9, capítulo 1, né? Versículo 9 e versículo 10. E diz assim: A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Está falando de Jesus, né? Essa luz que ele está dizendo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A luz ela traz conhecimento, né? A luz ela traz referência, a luz ela traz novidade e todos nós precisamos de referência, né? Então Jesus, como sendo o Criador, ele estava no princípio da criação, é ele quem traz a existência. É ele quem traz a luz, né, sobre o nosso conhecimento. Eu queria que você observasse comigo também o versículo aqui, no mesmo Evangelho de João, capítulo número 8. Jesus vai falar disso, né, que ele é a luz do mundo. Capítulo 8, o versículo 12. Diz assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pois bem, voltando lá para o capítulo 1, veja bem que o Senhor Jesus ele representa, né? Ele é de fato a luz, o que traz o conhecimento às coisas. Ele estava no princípio da criação, ele que participou da criação. Então ele trouxe à existência essas coisas, né? Ele trouxe à existência tudo que há no mundo. Mas o versículo 10 está dizendo que o mundo não o conheceu. Né? O versículo 10 disse, veio para... O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui nós vemos que a humanidade ela teve uma grande projeção, né? Uma progressão de conhecimento. Hoje nós vemos várias descobertas, né? No mundo inteiro. A descoberta da lâmpada, a descoberta da eletricidade, a descoberta de várias coisas. E o homem ele não conheceu, por quê? Porque o homem não glorifica a Deus. Tudo que tem de bom no mundo, gente, é por causa de Jesus, né? Ele que é a luz. Então, se hoje você tem o estudo ao seu alcance, a escola pública, se hoje você tem acesso à saúde, se hoje você tem o conhecimento da medicina, que permite auxiliar em várias doenças, isso não é por causa do homem, mas isso é por causa de Cristo. Porque é Ele quem traz essa luz. Né? As influências durante a humanidade que aconteceram, vou dar já um exemplo para nós aqui. Né? Por exemplo, a educação especial. Antes de Cristo, no mundo antigo, as pessoas deficientes elas eram sacrificadas ainda criança. Né? Em religiões pagãs, elas eram sacrificadas aos deuses. Elas não participavam da vida comum. Né? E depois de que Jesus veio ao mundo e começa o cristianismo, a mentalidade das pessoas ela muda. Elas começam a ter compaixão, mais compaixão, né? Elas começam a ter compaixão uns pelos outros. E isso, essa luz, que é Jesus, ela não veio somente no tempo em que o Verbo foi encarnado, né? Há mais de 2000 anos atrás. Não, mas ela vem lá desde o início. Essa luz que é Jesus. É ele que clareia a mente do ser humano. Então, o ponto principal é esse, que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo glorifica o homem. Muito se vê das coisas que acontecem e o homem ele gosta de ser glorificado.
Ele gosta de receber o mérito por aquilo. Mas se há algo de bom, né, nas nossas descobertas, isso é por influência de Cristo. A influência da mente humana, que ela é caída, nós somos seres humanos caídos por causa do pecado, a gente não tem nada de bom na gente, não, gente. O que a gente tem é a maldade. A gente tem a maldade. O pecado, o coração está doente, né? Adoecido, nosso coração, ele precisa ser convertido. Nosso coração precisa se converter ao Senhor. Então, a humanidade, ela está cada vez mais reconhecendo os feitos humanos, mas não está reconhecendo os feitos divinos. A humanidade está se esquecendo que o princípio de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. Que se há alguma descoberta boa, se há algum privilégio, algum benefício nosso, isso é por influência de Jesus. Né? Se algum homem ele conquistou alguma coisa em benefício da sociedade, nós devemos glorificar a Deus. Né? Nós devemos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é essa luz. Se Jesus ele não desse essa luz para o pensamento humano, jamais nós teríamos benefícios para nós. Né? Os dons de Deus, a criação, toda a criação, é dádiva de Deus. Pelo contrário, o homem ele vai destruir cada vez mais a natureza. O homem está destruindo cada vez mais a natureza. Né? Mas Deus, ele é um Deus bondoso. E ele nos dá os seus dons. Né? Os dons não são algo conquistado por nós, mas sim dado por Deus. O alimento. Por mais que o homem tenha a tecnologia, né? E isso também vem da revelação de Cristo, que vai dando inteligência ao homem para que ele vá descobrindo novas tecnologias, novas coisas, né? Mas ainda que nós tenhamos a tecnologia a nosso favor, e o homem tem descoberto muitas coisas através da ciência, mas se Deus não mandar a chuva, gente, né? Então nós não teríamos alimento. Por isso que toda vez que a gente vai se alimentar, a gente agradece ao Senhor. O homem temente a Deus, que acredita e que serve a Deus, todo alimento que ele vai, toda refeição, ele agradece a Deus. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos nos alimentando. É Ele que nos garante a segurança alimentar. Então, o apóstolo, né, o evangelista João, ele está dizendo que o Senhor Jesus, o verbo que estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo que é as pessoas, né, as ideologias. E hoje você não conhece Jesus através das ideologias humanas, porque elas não exaltam a Cristo. Né? Algumas filosofias que têm crescido, que é coisa do homem, não reconhecem Jesus. E hoje nós vemos quais são as causas que se militam, né? As causas que se militam são causas políticas. Né? O motivo pelo qual a humanidade respira, a humanidade vai em busca, não é Jesus. As pessoas não estão em busca de Jesus. Esse mundo não busca Jesus. Ele não reconhece Jesus. O mundo está em busca de poder. As pessoas estão em busca de reconhecimento pessoal. As pessoas não conhecem Jesus. As pessoas estão em busca de engrandecimento, né? Então, nós podemos dizer que ainda o mundo não conheceu Jesus. Por quê? Se o mundo
conhecesse Jesus, as pessoas, né? Conhecesse Jesus, o seu modo de vida estava diferente, né? As suas causas estavam diferentes. Então, que você possa colocar Cristo no centro da sua vida. Que você saiba que se você desfruta de alguma coisa boa, isso é por causa de Jesus. Saiba que se você descobriu algo de bom nessa vida, se você realiza algo de bom, dê glória a Jesus, né? Porque Ele é a luz do mundo que ilumina a todo homem. E que Jesus possa iluminar sua vida, seu pensamento, que nessa manhã do dia 9 de abril de 2025, o Senhor Jesus abra o seu entendimento. Abra o seu entendimento para você tomar decisões. Que Jesus abra o seu coração, né, para que você venha se deleitar nas maravilhas de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo ele abra a sua visão para que você veja as coisas como elas realmente são. Porque sem Cristo, sem o conhecimento de Cristo, a nossa visão ela é deturbada, né? A gente olha para as coisas e a gente não vê como elas realmente são. Há uma venda nos nossos olhos. Amém? E essa luz também ela é referência. Quando Jesus disse no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Reconheça Jesus e você não andará em trevas. Jesus está falando de referência. Lá no lago lá da Galileia, naquele tempo antigo, os pescadores, eles pescavam à noite e eles não tinham uma bússola, eu acredito que não. Mas eles tinham ali um farol, né, que ficava lá para eles terem uma referência. Então, no meio da escuridão, a luz é uma referência. E Jesus, ele deve ser a sua referência. Quando você estiver desorientado, né, Jesus, ele é a sua referência. Aquele que não ama Jesus, que não reconhece Jesus, ele vive em trevas. Né? Ele vive perdido. Sabe o que é alguém viver perdido sem ter uma referência? Essa é a pessoa sem Jesus. Porque ele é a nossa luz. A luz que veio ao mundo. Por isso, nós temos uma certa qualidade de vida. Né? Aquele que reconhece a Jesus, ele tem a bem-aventurança de tê-lo como seu companheiro. Né? E até a humanidade que não conheceu Jesus, ela desfruta dessa luz por causa do amor de Deus. Mas eu convido você a você se aproximar mais dessa luz e viver a felicidade de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe e ele ilumine os teus pensamentos desse dia de hoje.